E aqui no estúdio do Tudo Mais, ao vivo, eu recebo com muita alegria a médica Sabrina Werneck. Doutora, muito obrigada, que alegria tê-la aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada por me receber, estou super feliz de estar aqui hoje. Vamos falar sobre saúde, sobre cuidados, prevenção, tratamento, diagnóstico, tudo sobre esse câncer problemático, que é o segundo mais comum em homens e mulheres. Fica atrás do câncer de mama e do de próstata. Olha só, gente, então é assunto sério. Compartilha esse vídeo, né, doutora, com todas as pessoas que você conhece, principalmente quem já passou um pouquinho aí dos 30, 40 anos. Dos 45. Dos 45, 30 ainda é muito jovem, mas os 45 anos já encaminha esse vídeo, porque precisa ouvir tudo que a doutora tem para falar pra gente. Doutora Sabrina, vamos lá. O que é, então, o câncer coloretal? O câncer coloretal é a doença que acomete o intestino grosso e o reto, que é a parte final do intestino grosso, os 15 centímetros finais. O principal tipo de câncer do coloretal é o adenocarcinoma, que é originado na mucosa do intestino grosso e do reto. É mais comum a partir dos 50 anos. É uma doença que acontece com a idade. Ela acontece com a idade, mas pode ser hereditário. Se for hereditário, acontece em pessoas mais jovens. Como é isso? Existem algumas síndromes hereditárias que favorecem o aparecimento de câncer coloretal. Uma delas é a polipose adenomatosa familiar, que 100% dos pacientes com polipose adenomatosa familiar desenvolvem câncer de intestino. E a síndrome de Lynch, que é uma doença não polipoide, então o câncer de intestino desenvolve sem aparecimento de pólipos e está associado a outros tumores, como mama, tireoide, e também acomete pacientes mais jovens também. São síndromes raras, mas que pode acontecer. Esse número aqui, doutora, é bem assustador, né? A senhora falou aí, tipo, segundo o câncer que mais acomete homens e mulheres, só pede para mama, para mulher, e próstata para homem. Ou seja, acontece bastante. E próximo da gente. Estava até dizendo aqui, doutora, a minha mãe teve, faleceu de câncer de intestino no cólon, e foi tudo muito rápido, do diagnóstico até o falecimento dela, é tudo muito rápido. Então, assim, quanto mais cedo tiver esse diagnóstico, melhor. Sim, não, com certeza. A maioria das pessoas desenvolve o câncer do intestino a partir de pólipos, que são pequenas verruguinhas do intestino, que após 5, 10 anos podem malignizar, ocasionando câncer de intestino. Então é importante fazer a prevenção. A prevenção é feita com a colonoscopia, durante o exame esses pólipos são removidos e aí evita-se a malignização e aparecimento de câncer. E tem alguma maneira de prevenir os pólipos? Tem. A prevenção é dieta saudável, evitar excesso de embutidos, carne vermelha, açúcar, alimentos ultraprocessados, tudo isso é um veneno para o intestino. O que mais? A gente previne evitando obesidade, sedentarismo, então tem que fazer atividade física, tem que manter um peso normal, evitar excesso de álcool e não fumar. Tá vendo, é uma vida gente? saudável, gente. É não a receita não só para a gente prevenir os pólipos e o câncer de intestino, como muitas outras doenças. Com ter certeza. Uma vida regrada, equilibrada. A alimentação, então, deve ser um ponto muito alto, assim, importantíssimo. Importantíssimo, é o ponto-chave. Tá. Embutidos como linguiça, salames, mortadela, presuntos, isso daí tem que ser evitado, porque é provado que predispõe ao aparecimento de câncer de intestino. É mesmo? Excesso de carne vermelha também, alimentos ultraprocessados, porque tudo isso altera a microbiota intestinal e tudo isso promove o aparecimento de pólipos e seguido de câncer. Entendi. E qual que é a diferença? Quando a gente fala assim, você explicou aí pra gente, o câncer coloretal pode acometer o cólon e ali o reto, os 15 centímetros, né? Isso. Mas tem diferença do câncer do cólon e do reto? Como é? Tem diferença, é o mesmo adenocarcinoma, é o mesmo tipo de tumor, mas isso difere quanto ao tratamento. O câncer do cólon, o tratamento é cirúrgico, na maioria dos casos. Entendi. Então, a cirurgia é o padrão ouro para o tratamento. No reto, como está muito próximo da borda do ânus e pode acometer a musculatura esfincteriana,
a gente tem outra abordagem. Se for tumor tocável, entre 5 a 8 centímetros, se faz primeiro a radioterapia e a quimioterapia pré-operatória para diminuir o tamanho do tumor e evitar recidivas no futuro. E após o término da rádio e da quimio, se faz a cirurgia, para tentar preservar o esfíncter também, porque tumores muito próximo da borda do ânus, a cirurgia é a amputação do reto, então tem que tirar o reto e o ânus, e a pessoa vive com uma bolsinha definitiva, que é a colostomia. E isso é uma tristeza sem fim. É uma tristeza. Dá para viver, não, normal. Mas é difícil, não é fácil. É adaptável, mas não é fácil, é só quem passa aqui que tem, que sabe o quanto, ou da família. Eu lembro que a minha mãe fez e assim, é muito complicado. É muito assim. difícil. Mexe muito com a vaidade da mulher, principalmente. Autoestima, a imagem corporal da pessoa se olhar no espelho. Isso, e ter a bolsinha. É muito complicado mesmo. Não é fácil, não. Bom, e o exame para descobrir, né, se tem problemas é a colonoscopia. Isso, a colonoscopia atualmente está indicada a partir dos 45 anos. Tá. Se tem história de câncer de intestino na família, parente de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, a gente faz mais precoce. A gente solicita o exame mais precocemente. Tá? Normalmente 10 anos antes do familiar ter tido o diagnóstico. O familiar teve câncer aos 42, se pede a partir dos 32 para os familiares, entendeu? Ah, entendi. 10 anos antes da idade de diagnóstico do familiar que teve câncer. Por exemplo, a minha mãe teve com 72 anos que foi descoberto, eu com 43 eu já fiz uma colonoscopia. Quando que eu preciso fazer outra? Estava tudo normal, sem pólipo? Estava tudo normal, graças a Deus. Eu pediria entre 5 e 10 anos. Entre 5 e 10 anos. Tá. Sim. A Márcia, ela tem uma pergunta aqui pra gente, doutora. Doutora, de quanto em quanto tempo temos que fazer a colonoscopia após os 50 anos? Normalmente, se o exame está normal, a gente só faz a colonoscopia a cada 10 anos. Agora, se tiver pólipos, aí depende do número de pólipos, do resultado da biópsia, se o pólipo é adenoma de baixo grau ou de alto grau. Aí tudo depende do resultado do exame e da biópsia dos pólipos. Daí a gente pede entre 2 e 5 anos. E se tiver tudo bem? 10 anos. Então fez com 50, vai fazer outro com 60. Isso. Não precisa fazer colonoscopia todo ano. Isso tem gente que acha que precisa, mas não tem necessidade de fazer colonoscopia todo ano. Um pólipo não vai se desenvolver, não vai formar um câncer em 12 meses, entendeu? Entendi, então, mas 10 anos também não seria muito? Não, é isso mesmo. Protocolo mesmo. O protocolo é esse mesmo. Mas é bastante, né? É bastante. Porque eles demoram para se desenvolverem. Demoram para desenvolver. Ah, entendi. E nós temos, olha... temos uma outra pergunta aqui, ó. A Sandra disse, estou com hemorroida de 3º grau, é bom operar? Tenho 68 anos. Eu acho assim, hemorroidas... afeta muito a qualidade de vida das pessoas. Demais. Muito. Então é bolota para fora, é sangramento, é saída de muco, secreção. Dor. Então, assim, hemorroida de 3º grau tem indicação de cirurgia, sim, independente da idade. Esses dias atrás eu operei uma paciente de 75 anos. Entendi. E ficou super bem. Então, melhora muito a qualidade de vida. Eu acho que tem que operar sim. Tá vendo só, Sandra? Então, tá dada a dica aí pra você. Vamos voltar então aqui pro câncer, pros tumores. Doutora, fazendo o exame, diagnosticou precocemente, quais são as chances de cura? Bom, o câncer diagnosticado precocemente tem até 90% de sobrevida em 5 anos, ou seja, em 5 anos, 90% das pessoas diagnosticadas precocemente, 90% em 5 anos estarão bem, entendeu? Tudo depende do estadio do tumor, né? Então, em estadios mais precoces, a sobrevida é maior. Quando ao diagnóstico já tem acometimento dos linfonodos, que a gente chama de estadio 3, aí a sobrevida já diminui para 70% em 5 anos. E quando o câncer é diagnosticado já com metástase, a sobrevida é muito baixa, 10 a 15% em 5 anos. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, maiores as chances de cura. Entendi, mas a gente estava conversando aqui antes do programa começar, o quanto é difícil, às vezes, conseguir pelo SUS um exame de colonoscopia, e quando consegue é cada daqui 2 anos, aí de repente tem algum problema até conseguir um tratamento.
É muito complicado isso, né, doutora? Isso é muito complicado. Eu trabalhei no SUS por 10 anos. E assim, o acesso é muito difícil. Até eu trabalhava numa equipe de proctologia no hospital público. Então, até o paciente conseguir chegar para a gente com sintomas, por exemplo, com sangramento, até fazer a colonoscopia mais um tempo. Então, quando a gente conseguia fechar o diagnóstico para o tratamento definitivo, já era um tumor avançado, com acometimento de bexiga, de útero. Então, uma cirurgia muito maior. E aí, obviamente, as morbidades maiores e a sobrevida menor, né? Então, vamos falar de sintomas, porque assim, se você estiver em casa assistindo a gente, tiver algum dos sintomas que a doutora vai falar, já corre, porque se você precisar aí de atendimento no SUS, quanto mais cedo procurar, com certeza. Vamos acelerar esse processo, né? Quais são os sintomas, então, doutora? Os principais sintomas de câncer de intestino são sangramento nas fezes, pode ser sangue vivo, sangue coagulado. Tá. Às vezes o cocô preto, que nem piche, também é um sintoma de sangue digerido. Então também é um sintoma de câncer de intestino. Tá. Alteração de hábito intestinal, ora diarreia, ora cocô trancado, a alteração do normal. Presença de muco nas fezes, catarro, perda de peso inexplicada. Anemia anemia também sem explicação. Então são dor abdominal, presença de tumoração abdominal palpável, são todos os sintomas que podem estar relacionados ao câncer de intestino. E pode acontecer de não ter sintomas? Pode. O câncer de intestino é uma doença silenciosa. Às vezes só vai causar sintoma quando o tumor está grande. Meu Deus. Então por isso que é importante a prevenção. Vamos voltar a dar o exemplo aqui da minha experiência, né? Que eu vivi com a minha mãe. Ela tinha, por exemplo, uma dor de estômago. Ela reclamava muito que ela tinha dor de estômago. E, na verdade, no estômago não tinha nada, né? Era um problema no intestino. Isso acontece, é difícil identificar onde a dor... porque, como você disse, assim, às vezes a dor no abdômen é difícil de ser identificada. É difícil porque a inervação do abdômen é muito ampla. Então, a dor em cólica ela é muito inespecífica. Às vezes dói da esquerda, às vezes dói à direita. Então, é uma dor muito inespecífica. Então, tem que investigar. A dor abdominal não é normal. Pode ser câncer de intestino, pode ser doença diverticular, dor de estômago pode ser pedra na vesícula também. Então, são várias coisas que precisam ser avaliadas. O próprio estômago, então tem que ser. O próprio estômago, sim. E aí faz o quê? Primeiro, assim, quando tem esse tipo de sintomas, essa dor abdominal, faz um raio-x, uma tomografia, para depois pensar numa coluna? A gente sempre começa... Sempre avalia o paciente como um todo, entendeu? Tá. Todas as queixas, os hábitos de vida. A gente começa sempre a investigar a contração de abdômen, porque assim, dor de estômago pode ser pedra na vesícula. E o principal exame para identificar isso é o ultrassom. O ultrassom veio normal, então vamos para a endoscopia. Aí continua com dor, tomografia, colonoscopia, até definir. Os exames todos normais, aí a gente já pensa assim numa doença funcional, como síndrome do intestino irritável, que também pode dar dor abdominal, pode dar alteração de hábito intestinal. Então é bastante coisa. É muita coisa, gente. É muita coisa. Mas tem que ir atrás. Está sentindo uma dorzinha aí, não é mesmo, doutora? Não, tem que investigar, é importante. Algum desses sintomas, procure um médico logo, porque assim, melhor... Prevenir do que remediar. É melhor descobrir logo, né? Sim, se tiver, infelizmente, melhor que seja logo para... E é sempre necessário operar o cólon? O cólon, sim. O câncer coloretal é uma doença cirúrgica. A base do tratamento é cirurgia. Em alguns casos não se opera, tá? Por exemplo, o paciente que já é diagnosticado com metástases... Aí já não é. Aí, assim, o que vai melhorar a sobrevida desse paciente é a quimioterapia. Então, a gente... não mexe no tumor primário e vai fazer a quimioterapia para tratar a doença hepática ou a doença pulmonar. Em alguns casos de câncer de reto, muito próximo da borda do ânus, tem alguns protocolos hoje em dia que a gente faz a rádio e a quimioterapia. Se esse tumor diminuir completamente, não tiver nenhum sinal da tumoração, a gente não opera, não tira o ânus, a gente acompanha esse paciente. Tem uma abordagem chamada watch and wait, para preservar o esfíncter e não deixar o paciente com uma colostomia definitiva. Entendi. Que aí tem jeito, então. Tem. Em alguns casos tem, selecionados. Entendi. E quais são os avanços tecnológicos aí de diagnóstico e também de tratamento do câncer coloretal?
A colonoscopia é a principal forma de diagnóstico, porque ela já faz a biópsia e já nos mostra se é adenocarcinoma, se não é adenocarcinoma. Alguns exames podem ser feitos para, por exemplo, a colonoscopia virtual. Pode mostrar que tem uma tumoração, mas não vai nos dar a biópsia. Então, a colonoscopia é o padrão ouro para diagnóstico. Apesar do preparo ser ruim das pessoas. A minha esperança era assim, quais são os avanços tecnológicos? Ela fala, não precisa mais de preparo. Não precisa. Seria maravilhoso. Hoje em dia tem alguns softwares de inteligência artificial para colonoscopia que ajuda a identificar pólipos bem precocemente e remover esses pólipos benignos antes, até mesmo deles crescerem. Que mais? Para a cirurgia robótica para câncer de reto é muito boa, porque consegue tirar todos os gânglios da pelve, preservando os nervinhos, então diminuindo a chance de perda de urina, de incontinência fecal, urinária e até impotência nos homens, né? Então a cirurgia robótica para a pelve vem revolucionando. Olha que maravilha isso. E os pólipos, eles são retirados na colonoscopia? Durante o exame eles já são retirados. Pólipos pequenos. Durante o exame? Se durante o exame aparecer, já retira. Já remove. Ou mesmo? com uma pinçazinha que puxa o pólipo, ou com uma alça que laça e cauteriza o pólipo. Que puxa. Isso. É mesmo. Aí depois vai para uma análise. Isso. Daí para avaliar se é o pólipo de adenoma de baixo grau, de alto grau. E daí o número de pólipos e o resultado da biópsia vai nos guiar para quanto tempo eu vou precisar de uma nova colônia. Doutora, assim, você acha que às vezes as pessoas assim, são um pouco negligentes com o intestino? Muito. Fazem exames do coração, do colesterol, faz exame de sangue, mas assim, nunca pensa muito no intestino? Muito, muito. Isso acontece? Ou é uma percepção minha? Não. A pessoa é muito negligente. Até por vergonha, entendeu? Porque vai no especialista, tem o tal do toque retal. As pessoas morrem de medo do toque retal, principalmente homem. Então tem muito preconceito também com essa parte de intestino. Que vamos combinar, né? Não precisa, gente. É saúde, né? A pessoa, o médico está super qualificado ali para fazer o exame. É um tabu mesmo. Reto, ânus, intestino, as pessoas têm muita vergonha, é um tabu ainda. Não é confortável, né? Ali você tem que fazer um preparo, é desconfortável. Isso. Né? Você tem que mostrar o bumbum pro médico. Isso é muito desconfortável. Não tem jeito. Mas é necessário, porque assim, se descobrir precocemente, as chances de cura são muito altas. São altíssimas. E depois, como fica? Depois que opera, depois que consegue esse tratamento eficaz, consegue se recuperar, tem que ficar os 5 anos também? Sim, a gente acompanha por 5 anos depois do tratamento. Operou, fez a quimio e tal, então acompanhamento por 5 anos. Nos primeiros 2 anos, a gente faz esse acompanhamento a cada 3 meses. Tá. E depois, nos próximos anos, a cada 6 meses. Aí os exames, colonoscopia, ressonância, exames de sangue, exame físico, toque retal. Então, a gente acompanha esse paciente por 5 anos. Entendi. Olha, a Vivi Teixeira acabou de chegar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Quais são os sintomas do câncer coloretal? A doutora acabou de dizer, mas vamos repassar rapidinho? Sangramento nas fezes, presença de muco, catarro nas fezes, alteração de hábito intestinal, ora diarreia, ora constipação, perda de peso inexplicada, anemia, afilamento de fezes, às vezes as fezes em fita, pode ser É mesmo? Fezes em fita. Pode ser a presença de um tumor estenosante, né? Um tumor que tá fechando o intestino. Olha que curioso isso. Isso é bem importante. Aquela sensação de evacuação incompleta, a pessoa tem a sensação que está com vontade de evacuar o tempo todo. Urgência evacuatória são tumores, são sintomas de tumores de reto. Entendi. E ela indicou a partir dos 45 anos a colonoscopia. Se você tem algum caso na família, procure um médico para saber quando deve ser feito. Não é mesmo, doutora? Olha, muito obrigada. Vivi, espero que a gente tenha respondido a sua pergunta aí, certo? Muito obrigada. Acho que falamos tudo. Tem mais algum recado, assim, que você gostaria de deixar para todas as pessoas que estão assistindo a gente? Vamos deixar também o Instagram da doutora Sabrina aqui na tela para você ter mais acesso. Ela, fala de vários assuntos super interessantes no Instagram. Falo mesmo. Não é mesmo? Doenças do intestino. Não deixe, então, de dar uma passeadinha ali no Instagram dela e conhecer sobre todos os assuntos que ela
domina. Que saúde bom. é prioridade, gente. Sempre ficar atenta aos sinais do corpo. Quando a gente está bem, a gente tem vários problemas. Quando a gente tem um problema de saúde, a gente tem um problema, entendeu? Que é um grande problema. Então a gente tem que... Que é um grande problema. Então a gente tem que focar. Saúde, qualidade de vida, a gente tem que estar atento ao nosso corpo, porque é o nosso templo, né? E não dá para ser negligente, não é mesmo? Qualquer sintoma, qualquer alteração, procura um médico. É isso aí. É a melhor forma, não é mesmo? É isso aí. Doutora Sabrina, muito obrigada. Volte sempre. Amei nosso bate-papo, foi muito bom. Foi muito bom. Obrigada mesmo, viu? Então não deixe de segui-la nas redes sociais. Vamos colocar novamente aí o Instagram da doutora Sabrina Werneck para você dar uma olhadinha lá. Te falei, ela fala sobre vários assuntos interessantes. Você vai gostar.